Amigos do blog do Chico, eu quero sugerir hoje como dica literária o romance O Drible, do Sérgio Rodrigues, que foi lançado recentemente pela Companhia das Letras, e é uma ótima pedida, uma excelente sugestão para quem gosta de futebol, e para quem não gosta de futebol também, mas aprecia uma boa história, uma história bem contada. O ponto de partida é o sensacional drible que o Pelé aplica no goleiro uruguaio, o Mazurkiewicz, na Copa de 70, que é narrado aqui com todo o brilhantismo pelo Sérgio, passo a passo, como se fosse frame a frame, aquele mágico, histórico, simbólico drible que foi uma das marcas daquela Copa de 70. É o ponto de partida para uma trama que vai reunir dois personagens que são e podem ser chamados de protagonistas. Um deles é um cronista esportivo, uma carreira também bastante consistente e brilhante, que é o Murilo Filho, que vai passar inclusive pelas redações de alguns dos principais jornais cariocas, cadernos esportivos dos jornais cariocas da época. E vai ter contato com alguns dos ícones do jornalismo esportivo, como o Mário Filho, como o Nelson Rodrigues, quando os jornais ainda eram uma grande escola, centros de aprendizado, e não tão tomados aí por essa gana de competitividade, de ambições e muitas vezes de puxadas de tapete. E o Murilo Filho tem também um filho chamado Neto, é o outro protagonista, com quem ele tem relações bastante tensas. O Neto é um tradutor, lá não muito bem sucedido, até certo ponto frustrado, que tem um Maverick charmoso que ele usa para transitar lá pelas ruas do Rio de Janeiro, não muito satisfeito, como eu disse, com a sua profissão e que nutre pelo pai um ódio danado. E ao longo do livro, claro, o autor, o Sérgio Rodrigues, vai explicitando e evidenciando as razões, os motivos desse ódio. Tem ainda um terceiro, como trama não exatamente paralela, mas ela vai encostando, tensionando nessas duas histórias, nesse conflito ou nesses conflitos entre pai e filho. A gente tem ainda a trajetória de um jogador que teria sido, segundo a obra, um dos grandes craques dos anos 50 e 60, o Peralvo, que é um atleta misterioso, acompanhado ali por algumas entidades mágicas, estranhas, e que, segundo o autor, teria sido inclusive melhor do que o Pelé se não tivesse tido um final trágico, que obviamente você, leitor, vai descobrir quando lê aqui a narrativa, a história, O Drible, do Sérgio Rodrigues. Como pano de fundo, muitas vezes vem à tona aquela atmosfera tensa, sombria, terrível, dos anos de chumbo, dos anos da ditadura civil-militar, dos porões da ditadura que se instalou no Brasil em 1964 por meio de um golpe que derrubou, tirou do poder um presidente democraticamente eleito. E essas três histórias elas vão então sendo costuradas com maestria pelo autor, sem que se perca o fio da meada, e elas vão se aproximando, se afastando, convergindo para um final que é tenso, é aquela narrativa, aquele livro que você não consegue mais, depois que chega à metade, não consegue mais parar de ler, você vai avançando, e o final é surpreendente. É mais um drible sensacional que o Sérgio Rodrigues dá nos seus leitores. Vale a pena.